vamos a continuar nuestro evento. En nuestra última charla de divulgación de la física, en este caso vamos a tener la presentación del doctor Marco Frota Lima. El doctor Marco Frota es investigador científico de la Universidad Federal de Fluminense. Está trabajando en el Instituto de Biofísica de esta Universidad Federal de Fluminense, que está en Río de Janeiro, Brasil. El doctor Frota tiene amplia experiencia en física nuclear aplicada, básicamente a la física médica, desarrollando acciones sobre radiodiagnóstico, radioterapia, efectos de la radiación en el medio ambiente, ¿no? De manera que en esta oportunidad nos va a presentar el doctor Frota el siguiente tema. Nos va a presentar trabajos desenvolvidos por el Laboratorio de Radiobiología y Radiometría, la ARARA, en las áreas de Biología y Física Médica. Entonces, doctor Frota, el auditorio es suyo. Muito obrigado, professor. Professor, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É um prazer estar dividindo, né, nossos trabalhos, escutando esses trabalhos que eu desde manhã estou assistindo, e são trabalhos extremamente importantes e interessantes, tanto na parte teórica como na parte aplicada. Faz muito tempo mesmo que eu não vejo a parte teórica, não sei, quando a gente fala em Monte Carlo, que eu vou falar mais agora. Mas eu queria pedir, eu sei que é em inglês, queria pedir a comissão para que eu possa apresentar em português, né, que eu acho que é uma língua mais transparente entre as nossas, e eu acho que deve ter aluno, fica mais fácil a gente conversar. Eu trouxe um trabalho, né, para a gente mais apresentar. Só confirma comigo se... Deixa eu compartilhar. Ok? Ok? Estão vendo? Bem, ok, né? Está silêncio. Ok. Então, o que eu vou apresentar hoje, né? Eu queria apresentar mais ou menos seriam os trabalhos que são desenvolvidos no Instituto, né, de Biofísica da Universidade Federal Fluminense, né, da qual a gente trabalha muito com áreas que envolvam radioproteção, né? Seja na área médica como na área do meio ambiente. Então, hoje eu tentei sintetizar 2 trabalhos que ainda não foram publicados, foram apresentados em congressos nacionais, que eu acho relevante a gente conversar um pouco. Desculpem ter colocado em português, que eu estou em fim de semestre, a gente está muito acarretado com turmas, né? Devido à pandemia, a gente tem aula remota. Mas eu acho que fica bem claro, né? Então, olha só, a ideia desse trabalho, tá, é calcular os coeficientes de conversão para o equivalente de dose pessoal para feixe na área de radiodiagnóstico. Deixa eu explicar para vocês. A ICRP, que é a International Radiation Connection, ela apresenta grandezas, né, coeficientes que estabelecem o risco, né, grandeza de risco, que a gente pode associar com a grandeza de limitação. Ou seja, eu vou calcular trabalhos envolvendo grandeza operacional, que é essa equivalente dose pessoal, e relacionar ela à grandeza de equivalente dose de risco. A equivalente de risco é dose efetiva, dose de corpo inteiro. Tá? Então, o que acontece? Como existem muitas atividades, né, que envolvem radiação, né, e a gente, né, a Comissão Internacional, a CNEM, tem que se preocupar com a limitação de dose desses trabalhadores, a ICRP, né, ela oferece, né, grandezas da qual estipulam o risco que um trabalhador, em prática, tanto na radiodiagnóstica como na radioterapia, pode correr, né, se ultrapassar os valores de dose estabelecidos. Bem, pensando nisso, o presente trabalho, né, a gente procura calcular as grandezas de proteção radiológica a partir de espectros realísticos, de feixes de radiação que ocorrem na prática,
Ou seja, a gente usou, sabendo que a gente vai usar na prática, a gente usou os espectros de raio-x estabelecidos pela IEC, tá? Da qual esses feixes vão proporcionar para a gente uma situação de grandeza, que é HP, que é operacional, de uma situação real, ok? Então, aqui eu apresento para vocês as grandezas estão estabelecidas pela ICRP 103, ICRP 60, né? A mais nova agora 103, para a grandeza HP, né? Aqui a gente nota o seguinte, que a gente tem grandezas de HP. O que é o HP? É equivalente dose pessoal, na qual é a medida no tronco da pessoa. Tá? Eu vou mostrar para vocês que essa grandeza HP ela é medida através de um fantoma cúbico de material polimetilmetacrilato que se aproxima da densidade do corpo humano. Ok? Então, ela oferece essa grandeza que determina a dose, ou seja, num detetor, no tórax de um trabalhador, né, que participa de uma prática. Agora, note o seguinte, que esses HP, eles têm um valor de coeficiente associado para uma energia, sendo que essa energia, está em nome, é monoenergética. Né? Se, por exemplo, eu pegar aqui um fator, que eu vou trabalhar com HP 10, tá? Um valor aqui de 0,9 para um feixe de 0,15 MeV, é um feixe monoenergético. E como é que um técnico, um profissional de proteção radiológica, vai medir com um detetor lá, né? Calcular a grandeza operacional HP para um feixe de 0,15, sabendo que ali tu tem um espectro, tá certo? Ali você tem um espectro, você não tem um feixe monoenergético. Então, é por isso que a gente tem que calcular para ver se realmente esses valores que estão aqui na norma são realísticos para situações na realidade, que ocorre na real. Então, a nossa bibliografia, basicamente, é associada à ICRP, como eu falei, 103, que recomenda esses valores de proteção radiológica, né? A ICRP 60, que foram as primeiras, né, de 1990, e vamos associar com as diretrizes básicas de radioproteção da CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear Nacional, da qual determina um valor único para um leque de espectros que ocorrem em situações de radiodiagnóstico e radioterapia. Aí a pergunta é, esse valor, será que esse valor subestima uma grandeza HP ou superestima? Né? Então a gente vai ver para feixes realísticos. Bem, esses feixes, né, esses espectros que a gente vai obter na prática, é difícil porque tem que ter medida do espectro na prática. E como é que se facilita para obter esses feixes? A gente vai na IEC, né, da qual lá tem os espectros para 40, 60, né, 70 keV, os de interesse, e é esses espectros que eu vou usar. Mas como eu vou simular esses espectros se na prática é difícil obter? Bem, existe na internet, nas redes, um software que eu vou mostrar para vocês, que a gente pode calcular essa situação de feixes realísticos em radiodiagnóstico. Bem, a ferramenta usada é o método Monte Carlo, que eu vou falar mais tarde, mas agora, né, mais adiante, né, que é a ferramenta basicamente que a gente vai utilizar para medir essas grandezas. Como a gente já sabe, quem é da área, sabe que o código de Monte Carlo, no caso, o que nós usamos, MPX, ele é um código, é uma ferramenta que calcula o transporte de partículas, tá? Transporte de partícula, ou de ondas magnéticas. Então, sabendo que esse código está na faixa de energia que a gente vai usar, ele passa a ser uma ferramenta ideal. E é importante também esse método Monte Carlo, porque ele propõe para a gente uma simulação de sistema biológico. Ou seja, você pode pegar um fantoma a nível matemático, ou voxel, que eu vou mostrar mais à frente, e aí você pode simular, né, um tratamento ou até uma situação de exposição ocupacional numa situação real. Tá? Bem, os códigos de Monte Carlo é um leque, né? Você tem um leque de códigos no mercado. Bem, se você, por exemplo, quer trabalhar com o espectro passo do elétron, deposição do elétron no meio, você pode usar o EGS. O EGS é um excelente código para transporte de elétrons. Mas, como a gente vai trabalhar com fótons, né, na faixa de diagnóstico, raio-x, e é uma ferramenta que a gente mais usa na universidade, porque ela tem uma relação, né, mais amigável, o MCNP ele já serve para as nossas atividades. Né? Bem, como eu disse, o MCNP ele nos proporciona, facilita trabalhar numa situação, né? Em prática. Bem, se eu vou trabalhar numa situação real, óbvio que eu vou usar
grandezas, né, volumétricas, né, posições da fonte, a posição de detecção da relação dose, né, que a gente vai obter na distância. Então, o MCNP, ele te dá a possibilidade de gerar planos, esferas, né, cilindros, para facilitar dentro do teu trabalho. E também te dá a possibilidade de obter as grandezas físicas de interesse. Se você, por exemplo, quiser medir o pulso, né, simular um detetor, um Geiger, ele te dá essa possibilidade de parâmetros, né? Ou energia depositada, né, devido a nêutron, próton ou elétron. Mas no nosso caso é fóton. Então, ele tem uma relação amigável para o trabalho, a atividade que a gente faz. Então, como é que é feito esse processo? Bem, eu tenho um input simples aqui para a gente ver que uma coisa é amigável. Por exemplo, aqui, eu tenho uma simulação aqui, né, de 3 esferas, né, no caso aqui, eu tenho, por exemplo, uma célula, ele trabalha com célula, né? Eu tenho, por exemplo, uma célula 1, feita de determinado material, com uma determinada densidade. A célula 2, feita de um outro material com uma determinada densidade. E a 3, que é a célula que vai envolver essas outras duas. Então, por que eu digo que é uma esfera? Porque eu já determino aqui, por exemplo, que a 1 é uma esfera que está posicionada em eixo X, em 3, com raio 2. A esfera 2 ela está posicionada a menos 2 do eixo, com raio 1. E a esfera 3 ela está posicionada na origem, com raio de 15. Ou seja, ela envolve essas outras duas esferas. Então, veja bem, eu posso pegar um trabalhador, né, que a gente está falando de grandeza operacional, que a gente vai depois comparar com uma grandeza de limitação de risco, para ver se realmente condiz. Eu posso colocar simplesmente um fantoma numa sala e calcular uma situação de risco. Tá certo? Bem, aqui você tem os materiais associados a cada esfera, ou seja, célula, e esse código ele tem um princípio, ele é probabilístico, né? Então, ou seja, se você propõe a ele segue uma partícula, né? Então, se propõe uma história, ele seguir uma partícula, você, obviamente, vai ter um erro muito grande. Então, se você propõe N histórias, quanto maior o número de histórias, menor, ou seja, o erro associado aos o que tu quer determinar. Então, ele tem essa facilidade de manipulação. Bem, pensando que a gente já tem um código que dá propõe para a gente poder usar a nossa situação, o que o trabalho propõe? Calcular uma grandeza operacional, que é qual? Equivalente dose pessoal, HP, na profundidade 10 milímetros, né, do fantoma. Então, essa grandeza ela é medida através de um fantoma, ou seja, um simulador cúbico de dimensões 30 por 30 por 15 de profundidade, de tecido equivalente ao tecido humano. Ou seja, se a gente for trabalhar na parte experimental, a gente vai usar uma espécie de um plástico, polimetilmetacrilato, ok? E aí o que acontece? A gente vai calcular a coeficiente de conversão de reto espalhamento, ou seja, na superfície do fantoma, com ele e sem ele. Né? A gente vai fazer uma relação com ele e sem ele. Tá? Ali, vamos simular com uma grandeza operacional. Ótimo. E aí a gente vai ter que conferir com uma grandeza de limitação de risco, que é a qual? A dose efetiva. É aquela da qual é o somatório, né, de risco de corpo inteiro. Então, a dose efetiva, na verdade, é um somatório, aí já é uma equação, um treino numérico, mas que faz o somatório das doses equivalentes em N órgãos, né? E aí passa a ser de corpo inteiro. Então, essas grandezas de limitação de risco é que vão estar lá naquela tabela de limite de doses, para trabalhador, para pessoas do público, tá certo? E aí a gente vai usar o fantoma, né? O FLAX, eu acho que é o FLAX, no caso aqui é o REX, né? Na verdade, o que acontece? O fantoma Rex Regina é uma média. Ele é uma média. É um fantoma voxel, né? Ele na verdade, é um fantoma que foi simulado através de um presidiário, um cadáver, né? Que o cara cortou em diversas fatias de 3,6 milímetros. E aí, o que acontece? Você tem a construção de cada corte desse, você tem a construção de diversos pixels. Chama IDs, né? Pixel. E aí, o que acontece? Cada pixel desse aqui, como eu falei, é uma célula, é correspondente a um material. Aqui eu tenho exemplo, por exemplo, da pele, né? Aí vem a gordura. Então, esse fantoma Rex Regina, né? Ele é uma média, né? Então, ele
na verdade, a formação dele é como se fosse aqui o fax, né? Por diversos cortes, aqui tem, desculpa, tá vendo? Aqui são diversos cortes, aqui estão os planos, as células referentes ao material, ao tecido, né? Então, o que é feito? Você constrói um cubo, digo assim, um cubo, né? Da altura do fantoma e coloca o fantoma ali dentro, né? E com ele você pode fazer diversas situações de exposição. Bem, aí você acopla esse fantoma, né, que é dividido em voxels, em cubinho, né? No simulador, no código, né? A partir daí, como eu falei mais à frente, você começa a solicitar os parâmetros de interesse, fluência, né? Dose no ar, kerma, e a dose absorvida, ok? Então, a partir dessa grandeza absorvida, você consegue, né, iniciar a grandeza de produção geológica, né? Então, aí você começa a avaliar os coeficientes de conversão a partir desses valores, desses resultados obtidos com o cálculo do fantoma, tanto no voxel como no fantoma cúbico. Bem, então, qual é, na verdade, o objetivo do trabalho? A finalidade é obter esses resultados ao final, né? Para comparar, para ver se a grandeza operacional está próxima da grandeza de limitação de risco, né? Que ocorre na realidade. Então, eu vou calcular o fator de retroespalhamento, como eu falei para vocês, né? Com o fantoma e sem ele, tá? Na profundidade de 10 milímetros. Então, vou calcular, na verdade, na superfície. Esse fantoma, na verdade, esse cúbico, que é a equivalente pessoal, ele simula a exposição no tronco de um trabalhador. Eles consideram uma grandeza operacional. Tá? E a partir daí, a gente calcula o fator de espalhamento, HP, e depois os coeficientes de conversão, né? Na profundidade 10, esses resultados ainda estão sendo feitos para 0,0 centímetro, 3 centímetros, tá? Você reproduz para outras profundidades. Então, você calcula os coeficientes de conversão, da qual aqui o coeficiente de absorção de energia máxima do material. Tá? Bem, então são aqueles dois cálculos que a gente vai fazer, né, para comparar essas duas grandezas. Eu tenho que obter os gráficos, né? Desculpa, os espectros. Né? Como eu falei para vocês, a partir do XREM, que é um código que está em rede, você consegue obter esses espectros de forma modelada. E aqui eu obtive o RQR e o RQA, ou seja, o RQR, na verdade, é o espectro da qual sai do tubo, né? Ali logo na saída do tubo de raio-x. E o RQA é o que a gente obtém a partir do momento que ele atravessou o objeto que a gente está estudando. Tá? Então, essas duas grandezas, esses dois espectros, né, que são espectros de práticas de radiodiagnóstico, esse radiodiagnóstico a gente está a todo momento aqui na nossa cidade, na nossa... Então, a primeira coisa que a gente fez foi calcular os coeficientes de conversão, né, para HP, para o espectro. Aí, já que lembra que eu usei, eu vou ter o RQR e o RQA, espectro, né, na faixa 40, 50, 60 kVp, até 150 kVp. Eu vou calcular os coeficientes de conversão para a energia média desse espectro, e aqui eu tenho os coeficientes de energia média para o espectro do RQR e do RQA. E para a energia do espectro total. Ok? Tá? O que a gente viu aqui? É um comportamento do HP pessoal, é que a partir do momento que você vai aumentando o potencial da máquina, do teu tratamento, vai aumentando, né, o fator de conversão, né, para a energia média. A mesma coisa ocorre para a energia total. Tanto para RQR como para RQA. Ok? Esse comportamento vai... sim, a gente vê a diferença relativa entre a energia, o coeficiente de HP para a energia média e para a energia total. A gente vai vendo aqui o comportamento, né, dessa energia. Vai diminuindo, tá vendo aqui? A mesma coisa vai acontecendo aqui. Alguns diminuem, a gente vai ver o intervalo aqui entre eles. Outro é o fator de retroespalhamento na superfície do fantoma, né? Na superfície com ele e sem ele, ali na superfície. Então, eu calculo os valores de retroespalhamento para a energia média e para a energia total. Então, é o comportamento dos coeficientes de conversão em função do potencial da máquina. Né? Vai aumentando, né? A mesma coisa ocorre para a energia total e a mesma coisa ocorre aqui para a RQA. Ok? Então, a gente está estudando o comportamento dessa grandeza HP e com o retroespalhamento na superfície para espectros realísticos.
né, que ocorrem em situações de operacional, no trabalho. Bem, aí agora eu vou calcular a equivalente de dose pessoal na profundidade 10. Tem outras profundidades, o trabalho fica muito grande, já tem, mas eu achei interessante para sintetizar o trabalho. Né, na grandeza. Então, eu peguei a grandeza de 10, e aqui a gente tem, né, a grandeza para energia média e para energia total. Né? A gente vê que aqui a mudança mantém-se aqui em torno aqui de 0,3, e o comportamento da diferença entre eles, aqui, ó, vai diminuindo. Tá? A mesma coisa vem aqui, ó, o comportamento para RQA. Bem próximo, é bem pouca diferença. Bem, e para a dose efetiva? E para a dose efetiva, que é a grandeza de limitação de risco? Nós vamos comparar HP10, que a gente calculou, com a grandeza de limitação de risco. Né? E a gente vê o que acontece, que a diferença relativa entre elas vai diminuindo. Aqui se mantém, aumenta, mas aqui a relação mantém-se próxima para HB10, HP10, e para equivalente de dose efetiva, o comportamento vai aumentando. Então, aqui existe a diferença entre eles, tá? Que vai aumentando aqui. Ó. Então, olha só. O que na verdade, a gente estava propondo? Em vez de usar, como a CNEM usa, 1.14, ou as tabelas recomendadas pela ICRP, para cada situação, para faixa de radiodiagnóstico ou para radioterapia, eles dão um único valor de coeficiente. Isso é representativo? Essa aqui é a pergunta. Então, a gente viu que os resultados mostram que esses valores têm uma considerável variação dentro da faixa de energia do feixe de raio-x diagnóstico. Tem uma diferença. Né? O que sugere não ser apropriado o uso de um único valor. Ou seja, aquilo que eu falei. Como há uma variação, não é possível... Você imagina, o técnico vai fazer uma medida numa sala, num hospital, numa sala de radiodiagnóstico. Né? E o cara está usando um espectro com tratamento. Bem, ele não vai poder usar um valor único ali, com essa linha determina, se que você tem um espectro. Logo, você vê que a gente está vendo que há diferença entre os valores de RQR e RQA, para aqueles potenciais. Tá? Bem, comparando os valores obtidos dos coeficientes de conversão, né, de Kerr-Manoir para o equivalente de dose pessoal, HP, né, o único valor que a CNE determina, que eu falei, 1.14, para a determinação individual, verifique-se que para baixa de energias, esse valor aqui, 1.14, que é determinado pela nossa Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil, ele determina esse valor. A gente viu ali que, para baixas energias, ele superestima 44%. E para altas energias, os valores são subestimados, em torno de 110%. Tá? Outra coisa, os resultados também mostram que a diferença relativa entre aquele valor de diferença que eu mostrei na tabela, entre HP10 e dose efetiva, ou seja, você tá medindo, as normas determinam que esse HP10 é uma grandeza operacional. Ela tem que estar adequada à dose efetiva. E a gente viu que a HP10 e a dose efetiva apresentam uma variação de 0,14 a 71 para a qualidade de RQR e 0,0 a 0,04 para a RQA. Bem, a gente viu que estes valores que a gente calculou, esses resultados sugerem ser apropriado o uso da dose equivalente pessoal para estimar a dose efetiva, nessa situação que a gente calculou, não na situação desse 1.14. Então, tem como a gente usar esses valores estabelecidos a nível de espectro, né, real, para poder comparar com a grandeza efetiva. Pessoal, eu calculei isso um tempo atrás para radioterapia. Eu calculei para alta energia. E realmente as diferenças são grandes, né? Então, até hoje a gente não sabe por que a CNEM estabelece esse valor 1.14. Bem, eu sintetizei esse trabalho, pessoal, para poder... Esse trabalho foi apresentado num congresso internacional no Brasil, agora o último, esse ano que passou, apresentei ele, tá? Ainda está na faixa de publicação ainda. Bem, ali é uma das atividades que a gente apresenta no laboratório para radiodiagnóstico, para a área médica, né? Aplicações médicas. Hoje a gente está trabalhando com uma parte mais experimental, que a gente está desenvolvendo uma substância da nictina, né? A nictina é biológica, que é extraída de uma batata, né? De uma batata. E a gente está trabalhando pegando camundongos, irradiando na faixa de radioterapia, com energia na faixa de 1
1,5 e 2 MeV, e vendo a faixa daqueles que desenvolvem danos, né, biológicos, a gente aplica essa substância, essa nicotina. E está dando certo. Então, essas partes agora estão na faixa aplicada. Para que isso? Para a gente poder usar isso em pacientes em tratamento de radioterapia. Isso é uma outra cara. Bem, pessoal, o último trabalho que eu quero apresentar, como eu falei, que era para falar as aplicações do laboratório de radiobiologia, é um trabalho que nós desenvolvemos, tá? Numa cidade no interior da Bahia, chamada Itapebi, tá? Basicamente no local chamado Jequitinhonha, tá? O que na verdade foi feito? Recebemos uma solicitação de um estudo, de uma RIMA, de impacto ambiental, né? Porque foi construída uma mini hidrelétrica e a gente entrou no estudo do impacto ambiental. Então, nós sabemos que a dissipação do polônio e do chumbo na atmosfera, né? Eu vou mostrar para vocês, acho que está aqui. Não, isso aqui está mostrando. Um gráfico que eu teria mostrado no início. Polônio e chumbo são átomos da família curta, né? Chamada família do urânio, que tem a vida curta, que tem quantidade que vai para a atmosfera. Depois que o rádio se transforma no radônio, o radônio tem um estado físico gasoso, então ele sai da Terra e o radônio tem 3,8 meia-vida, se transforma nos polônios da vida e vai para a atmosfera. Então, a gente achou melhor trabalhar com o polônio 210 e o chumbo, né? Que poderiam estar contaminando uma contribuição do urânio naquele rio, né? Porque eles fizeram nesse rio, né? Rio Jequitinhonha, da qual foi usado para construir essa hidrelétrica. Então, nós trabalhamos para estudar o polônio e o chumbo. Bem, quais são os peixes que é comum naquela terra? É o chamado robalo pedra e o robalo flecha, tá? Então, nós pegamos o mais popular, né, que é o robalo pedra, para fazer o estudo, né? O que foi feito? Foi separado, né? Esse peixe foi separado em músculo, que é a carne, né? As partes digestório e pulmão e assim por diante. A gente veio separando. E foi feito um tratamento químico em cima, em uma placa de prata. Nós tivemos dificuldade para arrumar essa prata, porque a gente precisava trabalhar com polônio e chumbo, e aí tivemos dificuldade para adquirir essa prata. E aí a gente faz essa parte, geralmente é o professor, é um belga que eu trabalho, tá? Na qual ele faz a parte química, da deposição. Depois que a gente faz o tratamento químico com esses órgãos, com essa parte do peixe, a amostra do peixe, fazendo deposição nessa placa, de tal forma que essa placa depois vai ser levada para o alfa medidor, né? Medidor alfa. E aqui a gente faz as nossas medidas, né, proveniente. Aqui é o nosso medidor laboratório, tá? É o alfa análise. Tá? Nós temos 4 janelas, ele tem capacidade para 12 janelas. E hoje ele está em manutenção, ele deve estar em função da pandemia, tivemos problema, mas a partir do mês que vem ele deve estar funcionando novamente. Então, é muito interessante para o cálculo, né, de alfa, né, alfa, a nível ambiental. E aqui a gente tem aqui as amostras, né, eu vou classificar os resultados, como é que foi feito. É colocado 4 amostras, e aí é medido aqui, durante 24 horas, né, cada medida, a quantidade de alfa naquela amostra. E aqui estão os resultados, né? O que a gente tem aqui? Como eu falei para vocês, a gente pegou 6 peixes para ter uma estatística razoável, tá? 6 robalos, tá? E aí a gente separou, como eu falei, cabeça, espinha, guelra, estômago, fígado, intestino, músculo. Então a gente separou cada órgão de interesse para medir a quantidade de polônio 210 e chumbo 210 naquela amostra. Bem, a divisão de distribuição, né, percentual de massa, a gente tem músculo. Pessoal, o músculo, na verdade, é a carne que a gente come, né? Aquela parte branca. 35%, né? 30%, ele vai em 1,4 intestino, assim foi dividido. Os outros, né? Foi a quantidade de 32%. Aí, esses outros a gente chama de vísceras, né? Vísceras. Bem, aí fizemos a medida do cálculo do polônio 210 na amostra de robalo. Então, aqui a gente tem 6 peixes, né? Amostra 1, 2, peixe 1, 2, 3, são os peixes. Feita a massa em grama, decorrendo do tempo T de contagem, outro tempo T final.
E aqui tem os resultados estatísticos, tá? Então, para cada peixe, a gente tem a quantidade aqui em milibecquerel por grama. Bem, aqui está mais claro esse gráfico, né? A contribuição do polônio 210 no robalo, tá? Becquerel por grama por parte da amostra, tá? Então, a gente viu o seguinte, que o músculo, né, teve 1,2 becquerel por grama, né, no músculo. O que a gente viu mais interessante? Aqui no fígado, onde tinha mais? No intestino, né? No intestino, fígado, estômago, bem, na pele não. Para polônio, 210. Para o chumbo 210, fizemos o mesmo procedimento para as amostras, né? Separamos contagem, fizemos o desvio padrão, e aqui a gente tem a quantidade em atividade. Então, o que a gente viu no cálculo da quantidade de chumbo 210 no robalo, né? Esses 3 peixes na amostra. A gente viu que também continuava no intestino a maior quantidade, né? Então, de 1,5 becquerel por grama, né? Logaritmo aqui, bem pouco, mas era onde tinha a maior quantidade. Então, a gente viu a deposição do chumbo 210 no robalo. Aqui fez a comparação, ó, né? Para o chumbo, né? E para o polônio 210. Polônio tem maior quantidade, por quê? Eu vou mostrar para vocês que o polônio, o chumbo, tende a decantar mais ao solo, né? Na superfície ali no fundo do mar. Já o polônio, ele fica mais, né? Ali onde os peixes vão se alimentando, então a tendência maior é você ter polônio, né? No intestino. Eu vou explicar mais à frente, vai ser isso a conclusão do nosso resultado. Bem, medida de concentração de polônio, 210 de chumbo, em órgãos, né, do robalo, que é chamado C paralelo, vamos sentir. E aí continuamos vendo aqui que realmente o intestino, tá, é o lugar de maior concentração. O músculo, a pele, não, né? Bem baixo. Está aqui a distribuição, tanto do polônio como no chumbo. Vê que a distribuição maior é nas vísceras, né? E no intestino, a mesma coisa que repete aqui. E aí, é o que eu falei para vocês da contribuição do estudo do polônio, e do chumbo. Porque quando o rádio, né? O rádio, 1.600 anos da minha vida, ele se decai no radônio, tem uma meia-vida muito curta, 3,8, se não me engano, ele vai para a atmosfera, né? E aí acaba decaindo nos fios de chumbo 210 e polônio 210. E aí, por precipitação chuvosa, neve, ele vai se depositar onde? Nos mares, nos rios, vão estar no lençol freático. Então, comparando esses valores que são estabelecidos em literatura, a gente viu que a possibilidade de ter uma grande quantidade de chumbo 210 e polônio seria muito menor nos rios do que nos oceanos, obviamente. Bem, pensando nisso, a gente chegou à conclusão do nosso relatório, né? Então, bem, a análise tanto do polônio e chumbo 210, nos órgãos, né, estudados, demonstra que a distribuição do clídio, né, ele é maior no sistema digestório, né? Ele apresenta maior sistema digestório. Pensando nisso, a gente está pronto para se consumir, ó, na pele, no músculo, a gente comprou muito baixa, não existia praticamente quase nada, inclusive situações que estava negativa, né? Então, a gente aconselhou que a pessoa limpasse as vísceras e passasse a se alimentar, não há problema nenhum. Bem, agora, a hipótese de surgimento desses caras, do chumbo dos 210, né, e o polônio. Bem, a hipótese de um afloramento natural radioativo foi refutada, porque não existia região de anomalia naquela área. Outra coisa, a hipótese do robalo vir dos oceanos, né, para dentro dos rios. Esse também foi refutada, não foi possível, porque ele está muito adentro do continente, não é possível. Bem, considerando-se a pergunta é por que tinha aqueles polônios ali, né? A pergunta é de onde veio esse polônio? Outra coisa, considerando-se a possibilidade desse resultado ser devido ao lançamento de efluentes das indústrias em torno desse rio. Não existem indústrias a quilômetro de distância dessa parte dessa barragem. Então, foi refutada novamente. Bem, agora, o que acontece? Naquela região do rio, existiam muitas fazendas, muitas plantações, né? Então, o aporte de adubo fosfatado, né, lançado por lixiviação nos rios, né, porque lá tem muita plantação e tem muito, né, lançamento de adubo agrícola. E essa foi a nossa conclusão, porque a gente conseguiu determinar, tá, que a presença de fosfatado se encontrava nas nossas amostras.
Bem, pessoal, aqui ser curto é basicamente isso, tá? Que eu queria apresentar. Tem outros mais trabalhos à frente que a gente está acontecendo na física ambiental e a gente é o físico ligado à aplicação mesmo radiológica, tá? É basicamente isso, colega. Obrigado pela... Bom, obrigado, doctor Frota. Si tienen alguna pregunta, el auditorio, por favor, podrían hacer preguntas al expositor. Tengo una pregunta. A ver, sí, Fernando. Sí, pero por favor me ayuda en la traducción, no sé portugués. Bien, bien, está bien, está bien. Él le va a entender, pero... Entiendo que el polonio o su trabajo está relacionado a la parte del polonio, pero esto tiene tiene un impacto en la parte local o también han hecho experimentos o han sacado información de peces que están más mar adentro, más offshore. Isso. Fernando, na verdade, o que aconteceu? Não existiu nenhum caso de afloramento de anomalia radioativa proveniente, né, polônio, chumbo, não. É que para aprovação da construção da hidrelétrica, da mini hidrelétrica, foi necessário fazer o estudo dos impactos ambientais. E dentro dos estudos de impactos ambientais, entrou o estudo, né, de metais pesados, botar assim, metal pesado, pode considerar metal pesado, a partir de radionuclídeo no ambiente. Como a gente é do setor de biofísica da UF, um dos biólogos fizeram uma solicitação do pedido da medida, né, de radionuclídeo naquele rio. E foi basicamente isso. Agora, a gente achou uma quantidade de polônio, né? Então a gente tentou justificar a partir das plantações, né? Porque não tinha área de radioativa ali, não tinha. Tem em Caetité, na Bahia, mas é muito longe, né? Indústria na região não tem efluente, jogando produtos não efluentes nos rios. A única possibilidade é o fosfato proveniente dos adubos, né? Dos adubos. Inclusive, tem um trabalho que está sendo feito no cigarro hoje, em função do polônio, do chumbo 210 de polônio, proveniente do adubo usado para a produção de tabaco, né? Então, isso está sendo feito. Mas não havia afloramento. Bien, bom. Nada. Doutor Frota, eu queria fazer uma pergunta. Você falou de retroespalhamento. Ese factor de retroespalhamento es feito para diferentes valores de energia ou uma faixa de energia? Como que foi feito aquele trabalho? É feito pela faixa. Eu trabalhei com a faixa de radiodiagnóstico, tá? Agora, deixa eu te falar a questão do fator de retroespalhamento. Essa grandeza HP, ela é medida a uma profundidade que simula-se a medida do epiderme, 1 centímetro, né? 10 milímetros. E aí o que acontece? Existe a contribuição do espalhamento na superfície, que isso não é contado. Que a gente calcula, na verdade, na superfície do fantoma. Então, o que acontece, Walter, é que há muitos anos eu trabalho com essas grandezas de população radiológica, né, de coeficiente de conversão. Essas grandezas são para valores monoenergéticos. São valores monoenergéticos. Então, imagina, como eu falei, um técnico vai medir lá, um técnico de população radiológica, qual é o valor que ele vai usar ali, o coeficiente de conversão que ele vai usar para medir aquele espectro? Vai ser esse monoenergético? Será que é isso? Então, essa discussão lembra do Elvésio da CNEM, né? O Elvésio, que estava nos Estados Unidos, eu conversava muito com ele, foi quando ele desenvolveu esse trabalho para radioterapia. Como a radioterapia é determinística, altos valores é determinístico, eu acho que a radiodiagnóstica é mais apaixonante, né? São valores de baixa energia. Então, é ali que eu acho que morre o interesse. Mas é para a faixa de energia de radiodiagnóstico, tá? Para a faixa de aparelhos de energia de radiodiagnóstico. Obrigado. Muchas gracias, doctor Frota. Obrigado. Señores participantes, muy agradecido. Estamos rotundamente agradecidos por la participación, gran participación de expositores de diferentes partes del mundo.
La Universidad Nacional del Callao ha hecho un esfuerzo conjuntamente con sus estudiantes y sus docentes para hacer realidad este evento, que nos permite enlazar, ¿no? Buscar lazos de amistad, de colaboración. Justamente este momento es la vitrina para que nuestros estudiantes, nuestros colegas docentes de las diferentes instituciones participantes puedan tomar contacto uno a otro, de manera que se puedan desarrollar inquietudes de trabajos futuros y lazos de colaboración entre los expertos que nos han presentado sus trabajos. Y por otro lado, también es una vitrina en la cual podemos ver en qué situación está la actividad física en el mundo. En ese sentido, quedamos rotundamente agradecidos con todos los expositores que han participado en estos 4 días de una fiesta académica, realmente. Queremos agradecer al doctor José Gómez, al doctor Meikler, al doctor Marco Antonio Frota, al doctor Lobato, que están presentes ahorita, al expositor, a nuestro egresado Fernando Campos, y básicamente él ha trabajado en CICESI, el doctor Gómez lo conoce muy bien, y varios de nuestros colegas de la universidad también han trabajado en CICESI en México, y eternamente agradecidos por esta participación, estimados colegas, estimados doctores, expositores, y por qué no decir también a los que han participado con sus pósters, a nuestros egresados, a los estudiantes de diferentes otras universidades que han participado con los pósters, y a todos los participantes en general, con el cual han nutrido estas sesiones de los 4 días. Muchos de ellos son estudiantes de la Universidad del Callao, y muchos de ellos también son egresados que están en diferentes partes del planeta, y mediante este enlace han podido participar, unirnos, hemos podido vernos, hemos podido escucharnos con los diferentes colegas. Bueno, recuerdo a Iván Morales, por ejemplo, que está presente en estos momentos, y muchos otros de nuestros colegas, de nuestros egresados de la Universidad del Callao que están haciendo actividad física en diferentes partes del mundo. Bien, colegas, amigos, egresados, todos, quisiera presentarles, para ya finalizando este evento, al doctor Jorge Espichán Carrillo. El doctor Espichán es un docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad del Callao, un colega, un docente físico con bastante energía, activo, y justamente uno de los organizadores también de este evento, ¿no? Quería darle las palabras para que pueda hacer la finalización, ¿no? Y su punto de vista, seguramente su agradecimiento también a todos los participantes de este magnífico evento. Doctor Espichán, el auditorio es suyo. Gracias, Walter, gracias. Sí, en primer lugar quisiera agradecer la participación de los exponentes, ¿no?, de diferentes partes del mundo que ha realzado realmente este evento de nuestra universidad. Yo quisiera recordar que no es la primera vez que nuestra facultad, ¿no?, que pertenece a la Universidad Nacional del Callao, realiza un evento de tal magnitud, ¿no? Ya lo realizó en el año 2002, 2011, y qué bueno, ¿no?, que ahora en estas condiciones que estamos pasando alrededor del mundo podamos haber llevado a cabo, ¿no? Así hoy se está culminando un trabajo que se inició, si no me equivoco, Medina o Álvarez me corrigen, mes de diciembre, ¿no? Que recordemos, empezamos a tener nuestras reuniones para ir esbozando, ¿no?, la programación, los invitados, a quién se va a invitar, cómo va a ser el eslogan y tantas otras cosas más que vimos, y
nos reuníamos cada 15 días y así sucesivamente, ¿no? Y a mí me alegra mucho hoy día que ya esté culminando y sobre todo agradecer a los expositores que están en estos momentos acompañándonos, así como a nuestros alumnos, ¿no? Que han presentado sus trabajos de prácticas pre, ¿no? Y es bueno, ¿no? Porque ya para ellos es una forma de ya estar interactuando, ¿no? En lo que debe ser su vida académica en el futuro, ¿no? Entonces, yo quisiera también pedir un reconocimiento para la persona que no desde el mes de diciembre estaba con su idea de hacer un evento de nuestra facultad, ¿no? Sino de ya un tiempo atrás me conversaba, me hablaba y gracias a Dios se materializó y esa persona es nuestro alumno todavía, ya debe egresar este año, Jorge Medina, ¿no? Realmente él ha sido el pilar, como se dice, ¿no? El que nos indicaba a nosotros que somos sus profesores, cómo debemos hacerlo para sacar adelante, ¿no? Y yo quisiera que él tenga un reconocimiento. No me queda más que agradecerles, señores expositores, señores participantes, a cada uno de ustedes, porque han dado realce a nuestro evento y la idea es que se repita, ¿no? Que se replica todos los años. Agradecerles sinceramente. Gracias. Paso la palabra para Jorge Medina, también parte del comité organizador. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Espichán. Muchísimas gracias, profesor Walter Flores. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento. Sí, es un privilegio poder materializar una idea que surgió en diciembre del año pasado y que durante tantos meses he estado llevando a cabo poco a poco. De verdad, muchísimas gracias a todos los ponentes. Thank you so much to all the researchers. El doctor Antonio Pereira, el doctor Marcos Frota, el doctor Ronaldo Lobato, el doctor José Gómez, la doctora María Elena, el estudiante Daniel Grandón, el doctor Odón, también el doctor Enrico Bertuso, la doctora Sonia Tatumi, la doctora Helen Cowry, el doctor Alberto Gago, el doctor Junior Silva. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a todos ellos también por participar. Ahora lo que deseo para poder darle cierre a este primer evento es poder, bueno, solicitarles a todos que por favor puedan prender sus cámaras para poder tomar una foto conmemorativa de este primer evento. I would like to ask everyone present to turn on their cameras to see what to capture a commemorative photograph, please. Thank you so much to here today with us. Por favor, si podrían prender sus cámaras para poder tomar esa fotografía, les agradecería muchísimo. Entonces, ok, please, me va a ayudar, por ejemplo, uno de mis compañeros que está detrás ahorita tras bambalinas, de la parte logística, para que pueda tomar la foto. Entonces, please, everybody to say in tap. 3, 2, 1. Ok. ¿Me avisas, compañero, si ya llegaste a tomar la fotografía? Okay, Lisa, thank you so much. And only for finish, please, 1 second. Okay. Okay, okay. Finalmente, antes de poder darle finalización a este evento, me gustaría agradecer a todas las personas que pudieron hacer posible este evento, muy aparte del comité organizador. Sin estas personas presentes aquí, para no abarcar mucho tiempo, las estoy colocando todas para no extenderme. Muy aparte, como digo, el comité organizador, sin ellos nunca hubiese sido posible esta idea. Por favor, no solamente las herramientas son para mí o para el comité organizador, sino para mí, para todas estas maravillosas personas que están presentes aquí, porque gracias a ellos fue que se pudo dar pudo concretarse esta idea, como dice el profesor.
Finally, I want to talk to thank all the people who here are able to make this event possible. Really, without them, 4 days that were the full excellent conference, wonderful research, and that approach to the beautiful science will not have been possible. For that reason, I want to thank you very much to all my friends. I hope the first international meeting on theoretical and applied physics has been entirely so you enjoy. See you the next year in the 2nd edition of IF. We all invite all researchers to join us in the future. Thank you so much, everyone, again for assistance. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias, muy agradecido, mucha suerte, Gracias, doctor felicidades. Muchas gracias, doctor Gómez.